Socialismo. A promessa é sempre muito poderosa, né? Igualdade, justiça, um mundo melhor para todo mundo. Mas por que, de acordo com as fontes que a gente vai analisar hoje, essa promessa parece que sempre encontra um monte de obstáculos na prática? Bom, nessa análise a gente vai desdobrar os principais argumentos de uma crítica bem forte a esse sistema, ponto por ponto. E olha, tudo começa com esse contraste fundamental que a fonte apresenta pra gente. De um lado tem a promessa com aqueles ideais que soam muito bem, justiça social, abundância para todos. Do outro, o que o material descreve como a realidade histórica. Pobreza, um controle estatal gigantesco e muita, mas muita escassez. É exatamente essa tensão entre o que é ideal e o resultado prático que a gente vai explorar agora. E para organizar essa exploração toda, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com a tal da promessa sedutora, passa pelo que a fonte chama de o mito da igualdade, depois a gente mergulha na falha econômica central, analisa um paradoxo bem interessante sobre migração, vê o modelo alternativo que é proposto e, no final, fecha com uma pergunta que fica no ar. Certo. Então vamos lá para o primeiro ponto, a promessa sedutora. O material de origem já começa com uma questão bem interessante. O que torna a mensagem socialista tão poderosa e tão atraente para tanta gente, mesmo depois de tanto tempo e de tantos exemplos? E a resposta, segundo o texto, está bem aqui, nessas promessas centrais. A visão de um mundo onde a saúde e a educação são perfeitas, onde tem comida na mesa de todo mundo, justiça social plena e, claro, a ideia de que tudo pode ser de graça e para todos. É uma visão, não dá para negar, muito poderosa e com um apelo emocional extremamente forte. Agora a gente entra na primeira grande crítica que o material apresenta. Como é que aquela promessa de igualdade que a gente acabou de ver se manifesta no mundo real, segundo essa análise? E o argumento central da fonte é este, bem direto. Na prática, a busca pela igualdade acaba resultando em todo mundo se tornando igualmente pobre. A exceção, como o texto aponta, é uma pequena elite ligada ao poder que consegue manter todos os seus privilégios. A ideia apresentada é que a riqueza não é redistribuída para cima, mas sim nivelada por baixo. Para tentar ilustrar esse ponto, a fonte cita uma série de exemplos históricos. Países como a antiga União Soviética, Cuba, Venezuela e a Coreia do Norte são apresentados como casos onde, supostamente, esse discurso de igualdade foi usado para manter o poder, enquanto uma pequena elite vivia uma realidade totalmente diferente do resto da população. Chegamos agora no que seria o coração do argumento econômico do material, a tal da falha central. A crítica aqui foca totalmente na ideia do planejamento central da economia pelo Estado. E aqui a fonte introduz um conceito-chave, que chama de problema do cálculo econômico. A ideia, para simplificar, é que seria impossível para qualquer governo, para qualquer comitê central, não importa o quão genial seja, ter toda a informação necessária para coordenar uma economia inteira. Pensa bem, como saber exatamente o que, quanto e para quem produzir o tempo todo em um país inteiro? E essa impossibilidade de calcular tudo, segundo o argumento, leva a uma reação em cadeia. O processo que o texto descreve é mais ou menos assim. O governo vai lá e fixa os preços de tudo. Com isso, os produtores pedem um sinal mais importante, que é saber o que as pessoas realmente querem. E o resultado final, inevitavelmente, seria a escassez, as filas gigantescas e o racionamento de produtos básicos. E isso nos leva direto para a questão dos incentivos. A fonte faz um contraste bem claro. De um lado, um sistema de mercado onde se argumenta que a inovação e um bom serviço são recompensados com crescimento. Do outro, um sistema totalmente controlado pelo Estado, onde o esforço individual supostamente não muda o resultado final, o que, segundo o texto, acaba desestimulando a produtividade por completo. Seguindo em frente, a análise nos apresenta uma coisa que ela chama de o paradoxo da fuga. É um argumento construído a partir de um padrão bem claro que se observa na migração pelo mundo. E a pergunta que a fonte levanta é direta, é provocativa. Se o socialismo é um sistema tão superior, por que será que os grandes fluxos de migração são sempre de pessoas fugindo dele e não correndo em direção a ele? Para dar uma dimensão real a esse fenômeno, o material cita um lado bem específico: o êxodo de mais de 7 milhões de pessoas da Venezuela. Este número é usado para exemplificar a escala do que está sendo discutido aqui. A conclusão que o texto tira desse paradoxo é simples e conecta tudo com o ponto econômico que a gente já viu. A migração em massa é interpretada como uma prova de que as pessoas, por instinto, fogem da escassez e correm atrás de oportunidade. Ok, depois de apresentar todas essas críticas, a análise muda um pouco o foco e passa a descrever o que seria um modelo alternativo. Se o planejamento central é apontado como falho,
Qual seria então o sistema que, segundo essa fonte, comprovadamente funciona? O texto, então, lista o que seriam os traços comuns das nações mais prósperas do mundo. A lista inclui uma economia baseada no mercado, liberdade para inovar e construir, um Estado que é descrito como eficiente em vez de gigante e um ambiente de segurança jurídica e previsibilidade. E aqui, a análise aborda um ponto que sempre surge nessa discussão: o modelo nórdico. A definição apresentada no material é que esses países não são socialistas. Na verdade, eles são descritos como tendo economias de mercado muito capitalistas, muito abertas, que geram a riqueza necessária para financiar um estado de bem-estar social que seja eficiente. E tudo isso nos leva à questão final. Depois de toda essa análise crítica, a fonte se pergunta: por que uma ideia que, segundo todos esses argumentos, falhou repetidamente, continua sendo tão popular? E a resposta, sugere a fonte, está justamente na força do seu apelo inicial. A promessa de um paraíso sem esforço, de igualdade sem sacrifício. A oferta de respostas que parecem simples para problemas que são, na verdade, extremamente complexos. Para fechar a explanação, o material usa uma citação do economista Thomas Sowell, que diz: a grande tragédia do socialismo é que ele parece maravilhoso para aqueles que não vivem sob ele. Essa frase meio que condensa o argumento central da fonte que a gente analisou hoje, a distância enorme que existe entre a promessa na teoria e a realidade na prática. Uma reflexão que, sem dúvida, convida a gente a pensar sobre como as ideias moldam o nosso mundo.